o módulo 10 e 11 para nossa avaliação, que vai ser quarta-feira que vem. Entenderam? Então, nós temos hoje e amanhã para revisar os assuntos. O assunto da sua prova vai ser o módulo 10 e o módulo 10 e o módulo 11, tá? Módulo 10 e módulo 11 para a sua prova. Beleza? Tudo beleza aí? E o que é, Amandinha? Tá rindo de quê? Que estava aparecendo aí? Ela de pijama? Então, vamos lá. Ô, pessoal, é o seguinte, nós vamos... Eu coloquei lá no segundo, aqui tá errado, ano. Eu coloquei lá no Classroom as questões que nós vamos resolver para revisão e o assunto da sua prova, o módulo 10 e o módulo 11. Beleza? Colisões mecânicas e estática. 2 assuntozinhos legais, né? Para não falar que é difícil. São legais. Tenta resolver a primeira. Vamos começar isso aí. Nossa aula vai ter 12h30 hoje, por causa da revisão, para vocês não perderem tempo. E vamos nessa. Comece aí vocês. Vamos nessa. Então vamos lá, ó. Pessoal, a questão de número 1, como é que aparece essa questão de número 1 aí? Nossa questão de número 1, ela tá o seguinte. Ela vai estar da seguinte forma. Vamos ver, eu vou travar aqui para a gente fazer. Questão 1. Uma massa de 10 gramas. Massa, quantas gramas? 10 gramas. E velocidade inicial. O áudio está cortando? Tá. Veja aí. Não? Então, beleza. E velocidade inicial de 5 metros por segundo. Colide de modo totalmente inelástico com outro, vou chamar aqui de A, massa de B. A galera tá chegando agora, 15 gramas, que se encontra inicialmente em repouso. Velocidade inicial de B, 0. O módulo da velocidade das massas, ele quer saber o módulo de A e de B em metros por segundo após o choque. Galera, choque inelástico, um bate no outro e vão juntos. Isso quer dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento que depois. Deixa eu esquematizar isso para vocês. Vamos imaginar que eu tenho aqui A, que ia com a velocidade inicial. Tem aqui B, paradão. Velocidade inicial de B. Os dois se chocam, então A e B vão juntos. Essa é a situação antes. Essa é a situação que depois. Então, olha, quem tem movimento antes? Quantidade de movimento antes? A. Então, é a massa de A vezes a velocidade inicial de A. Quem tem movimento depois? Os dois juntos. A e B vezes a velocidade de AB. Então, nós vamos ter o seguinte, ó.
Não vou precisar transformar de gramas, porque está tudo em gramas, então não preciso transformar. Massa de A, 10, velocidade, 5. Massa de A, 10, mais a massa de B, 15, vezes a velocidade de AB. 50 é igual a 25, velocidade de AB. Velocidade de AB é 50 dividido por 25. Isso é igual a quanto? 2 metros por segundo. Letra qual, gente? Letra D. Tranquilão? Eu não estava vendo aqui os comentários. Ah, não, beleza. Uma questãozinha aí, já de boa. Acabou meu café. Então, nós temos aí a primeira questão. Eu vou resolver praticando aprendizagem 1, 3 e 4. Esse assunto é tranquilo. De você. Oi. Gugu, eu fiz de um jeito grandão e muito feio. Eu vou fazer desse daí. Como é que você fez? Você fez separado, calculou de A, depois de B, e foi assim? Foi. Não, Mas ficou muito grande. não precisa fazer assim, não. Você pode ir Eu vou direto, fazer ó. desse jeito. Sempre a quantidade de movimento antes igual a depois. Eu vou Quando fazer fala, desse jeito aí que é mais rápido. quando fala de colisão, é sempre assim. Não tira agora. Não vou tirar, não. Não sei pra mim. Galerinha, eu vou ter que atender aqui, porque galera, tenta resolver a próxima questão enquanto eu atendo isso aqui.
Voltei. Vamos lá? Cadê? Não, bote minha questão de novo. Ou Já apagou? apaguei. Apaguei. Ai. Vai estar no Eu vídeo. tenho, eu tenho um print, eu tenho um print. Eu tô Eu te gravando. mando lá. Me mande então depois, valeu, meu. Tá, depois vai estar lá na sala. Beleza? Vamos para a próxima aí? Questão 3. Nossa questão 3. Deixa eu travar aqui para a gente escrever nessa tela. Olha lá, ó. Questão qual que nós vamos resolver agora? A 3. Uma esfera de massa, tirando os dados. Eu vou chamar massa de A, 4 quilos. Animada com uma velocidade A, 1,2 metros por segundo. Colide unidimensionalmente com outra esfera, que eu chamar de B, massa de B, de 5 quilos, que se move no mesmo sentido com velocidade B, 0,6 metros por segundo. Sabendo que o coeficiente de restituição é 0,5, determine as velocidades escalares das esferas após a colisão. Ele quer saber a velocidade de A', e a velocidade de B'. E aí, o que fazer? Gente, coeficiente de restituição. Como é calculado o coeficiente de restituição? Só para a gente lembrar, é a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Agora, com calma. Vamos pensar na situação primeira. Eu tinha um bloquinho B com velocidade 0,6 metros por segundo, um bloquinho A com velocidade de 1,2. Isto é aproximação, então a velocidade relativa de aproximação vai ser um menos o outro, então 1,2 menos 0,6. Velocidade relativa de aproximação é quanto? Vai dar quanto? 0,8. 0,8 ou 0,8, doidão. 0,6, metade metros por segundo. Agora nós vamos com calma. Vamos deixar a galera chegar aqui, o pessoal chegando ainda. Então, nós temos agora o seguinte. Vamos lá. Aplicando a equação, 1 sobre 2 é meio é igual a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade de aproximação, 0,6. 1 meio pelos extremos, 2 vezes a velocidade relativa de afastamento é igual a 0,6. Certo? Tá certo? 1 sobre 2, 0,6. Isso quer dizer o meio pelos extremos. Velocidade relativa de afastamento é 0,6 dividido por 2. Velocidade relativa de afastamento é 0,3. Tá bom. Gente, vocês estão percebendo que a velocidade relativa deu quanto? 0,3. Então, para você achar a resposta, se você somar, letra A, somar esse com esse ou subtrair esse com esse, vai acontecer o quê? Se somar, somando, é 1,8. Se subtrair, vai dar quanto? 0,6.
metros por segundo, metros por segundo. Não é 0,3. Se somar esse e subtrair, aqui dá 0,3. Então, a resposta letra B. Deixa eu te explicar de novo o que aconteceu. Só para a gente não ter dúvida. A velocidade relativa, só para a gente chamar, a velocidade relativa, ou eu somo as velocidades de A a B, ou eu subtraio em módulo as velocidades de A a B. Eu sei que o valor deu 0,3. Eu não sei se é soma ou é subtração, então eu vou pôr analogia. Se eu somar esse com esse, dá 1,8. Se eu subtrair esse com esse, dá 0,6. Não é 0,3. Se eu somar esse com esse, dá 1,7. Se eu subtrair um pelo outro, dá 0,3. Olha o número. Se eu somar esse, dá 3. Se eu subtrair, dá 1. Se eu somar esse, dá 3,4. Se eu subtrair, dá 0,6. E assim por diante. Por que a resposta é a letra B? Porque a subtração deu quanto? 0,3. Ele não me falou o tipo de choque. Ele me falou que teve uma velocidade relativa. Letra B. Tem essas coisinhas aí, né? Diga, Alain. Aplica de novo o quê? Me fale. Explica. Ah, explica. Entendi. Eu vi aplica. Tá. Eu vou apagar e fazer de novo, certo? Só para a gente entender essa ideia. Só para a gente chamar a atenção. Pessoal, vamos falar de velocidade relativa. Velocidade relativa. Como que eu calculo a velocidade relativa? Se eu pensar assim, ó, eu tenho A com velocidade de A e B com velocidade de B. Certo? Eu sei que aqui a velocidade de A é maior que a velocidade de B. Então, quem é a velocidade relativa nessa situação? Vai ser VB menos VA. Para essa situação. Então, não esqueça. Mesma direção e mesmo sentido, você subtrai. Agora, como que seria a velocidade relativa nessa situação? Eu tenho A com VA e B. Eles estão se aproximando. Então, a velocidade relativa aqui vai ser a soma dos dois. Certo? Então, qual é o meu problema? Eu não sei se estão na mesma direção, no mesmo sentido, ou mesma direção em sentidos opostos. Então, A. Se tiver o mesmo sentido, no mesmo sentido, eu subtraio. Se tiver em sentidos, não é uma grandeza vetorial, tá? Em sentidos opostos, eu vou o quê? Somar. Certo? Até aí tudo bem. Tá legal. Vamos aplicar colisão. O que é a nossa colisão? O coeficiente de colisão é a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. Certo? Olha o que ele fala.
no mesmo sentido. Mesmo sentido, você subtrai. Então, a velocidade relativa de aproximação é quem? É 1,2 menos 0,6. Que isso é quanto? 0,6. Meio sentido, você subtrai. Então, vamos fazer a conta. Eu vou apagar lá em cima. Só porque não tem espaço. Eu vou aumentar aqui. Então, eu tenho 1 sobre 2 é igual velocidade relativa de afastamento, que eu não tenho, pela aproximação, 0,6. 1 meio pelos extremos, eu tenho 2 vezes velocidade relativa de afastamento, é igual a 0,6. Velocidade relativa de afastamento é 0,3. Então, agora, esse é o problema. Por quê? Oi. Nisso que o senhor botou de mesmo sentido, sentidos opostos, lá em cima, vai Ah, fazer diferença a posição das velocidades de A e B? vai. Não. Sempre no de cima, meio sentido, é o maior menos o menor. O de baixo é só somar os dois. Ah, entendi, tá bom. Tá bom? Meio sentido é o maior menos o menor. Sentidos opostos, esquece o sinal e soma os dois. Certo. Galera, olha o problema. A velocidade relativa de afastamento é 0,3. Se é 0,3, pode estar no mesmo sentido ou em sentidos do quê? Opostos. Então, como que eu vou saber? Eu tenho que ver qual o valor. Se for nos sentidos opostos, somei os dois. Ao somar os dois, dá quanto? 1,8. É 0,3? Não. Se eu subtrair os dois, o maior menos o menor, 1,2 menos 0,6 dá 0,6. Então, não pode ser nem no mesmo, nem em sentidos opostos e nem no mesmo sentido. Vamos ver a próxima. Somando os dois, dá 1,7. Subtraindo os dois, dá 0,3. Opa, o valor 0,3. Por quê? Somando, eles estão em sentidos opostos. Não estão. Subtraindo, estão no mesmo sentido. Deu 0,3. Então, a resposta é a letra B. Entenderam por quê que eu somo e subtraio? Justamente por causa do quê? Da velocidade relativa. E aí, alguma dúvida? Ô, Alan, 0,5 não é a mesma coisa que meio? Ó, aplicando essa equação aqui, ó. Copiaram? Entenderam a ideia aí? É o tipo de coisa que no finalzinho você tem que estar... Copie. Vamos nessa. Galera, dê uma olhada lá nas questões, lá no material, para você revisar, tá? Isso a prova é semana que vem. Opa, e outra coisa, não deixe de responder o formulário de presença hoje, que está aí nosso formulário de presença.
Vamos nessa? Posso? Se terminar de copiar, me avise. Entendeu, Amandinha? Tudo tranquilo aí? Quer essa também? Então vamos lá. Então, olha aí, ó, gente. Questão 4. Um corpo A de massa, então, MA, massa N, e velocidade de A, VO. Colide elasticamente com um corpo de massa B, um corpo B, em repouso, velocidade de B é 0, de massa desconhecida, ó, massa desconhecida. Após a colisão, a velocidade do corpo A, chamar assim, V', é VO dividido por 2. Na mesma direção e no mesmo sentido do corpo B. Do corpo B. Mesma direção, mesmo sentido. Qual é a massa de B? Vamos esquematizar. Vamos esquematizar. Olha o que eu tenho. Eu tinha A com a velocidade VO e B paradão. Certo? A e B paradão. Isso é a situação antes. Na situação depois, ele me fala o quê? Que A tem uma velocidade VA' e B, ó, após a colisão, a velocidade do corpo A, VO sobre 2, na mesma direção e sentido do corpo B. Então, B', né? Só que ele me traz uma coisa. Colide elasticamente. Galera, se colide elasticamente, o que acontece com isso? O que quer dizer com isso? Colide elasticamente. Ele está querendo dizer o que com isso? E aí, o que ele quer dizer com isso? Gente, o que é que tem um coeficiente, e isto, ele tem um coeficiente de restituição igual a quanto? A 1. Tá? O coeficiente de restituição vai ser igual a quem, gente? A 1. Por quê? Lembra lá da tabela de colisão? Porque a velocidade relativa de afastamento, de aproximação e a velocidade relativa de afastamento são iguais, né? Então, toda vez que ele falar colide elasticamente, você dá uma olhada lá, só para chamar aqui a atenção de vocês, que é o seguinte, a tabela de choques. Tem lá uma tabela de choques, gente? Cadê minha tabela de choques? Vocês têm, no caderno de vocês, vocês têm uma tabela de choques. Choque perfeitamente elástico. Colisão elasticamente. O coeficiente é 1. Então, se o coeficiente é 1, vamos com calma. Coeficiente é a velocidade relativa de quê?
de afastamento dividido pela velocidade relativa de quê? De aproximação. Velocidade relativa de afastamento é igual à velocidade relativa de aproximação. Certo? Então, vamos com calma. Só com calma. Quem é a velocidade relativa? Velocidade relativa aos dois depois de afastamento. Então, vai ser VB' menos VA'. É igual à velocidade relativa de aproximação. O B está parado e o A, então, VO. Só que, trabalhando com isso, nós temos velocidade de B' é igual... Igual não, né? Menos a velocidade de A'. Quem é a velocidade de A'? VO dividido por 2. É igual a VO. Está negativo, VB' é igual a VO mais VO dividido por 2. Mínimo de comum é 2. Então, vai ficar 2VO mais VO. Isso é 3VO dividido por quanto? Por 2. Tudo bem? 3VO dividido por quanto? Por 2. Então, nós temos o quê? O seguinte. A ideia é a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Com calma. Quem tinha movimento antes? MA vezes VA. Quem tem movimento depois? Os dois juntos. Não é isso? Os dois juntos não. Os dois separados. Então, vai ser o seguinte. Massa de A vezes VA' mais massa de B vezes B'. Quem é a massa de A? M. Quem é a velocidade de A? VO. Quem é a massa de A? M. Quem é a massa de VA'? VO dividido por 2. Mais a massa de B, meu X, que eu estou procurando. Velocidade B, 3VO sobre 2. Esse 2 está dividindo, passo para lá, multiplicando. Vou apagar aqui os dados. Vou fazer essa conta aqui, ó. Então, ficou assim. M vezes VO é igual... Ô, galera, rapidão. Olha comigo uma coisa. VO, VO e VO. Posso ou não posso cortar? O 2 está dividindo, passo para lá, o quê? Multiplicando. Então, eu tenho assim, ó. 2M é igual... 2M é igual a M mais 3x. Está positivo, passo negativo. 3x é igual a 2M menos M. 3x é igual a M. X é igual a M dividido por 3. Então, qual é o valor? Professor, ali de baixo. Oi. O 2 Oi. dali de baixo. O 2 não está dividindo todo mundo? Sim. Eu passei para Sim. multiplicando. Então, não vai ficar 2 vezes M? Mais o 2 de 3VO dividido por 2. Pensa assim, ó. Só mostrar. Posso ou não posso falar que é 2 assim? Só te dar um detalhe. Não é 2 de cá e 2 de cá? É, Esse sim. 2, se eu colocasse um só, não passaria para lá? Assim, Sim. ó. Deixa eu te mostrar.
Porque eu não queria perder esse tempo. Tá assim, ó. M dividido por 2 mais x vezes 3 dividido por 2. Não é igual a M? Não é isso? Se eu somar isso, fica assim. 2 é igual a M. Somando, vai ficar M mais 3x. Não é a mesma coisa? Tá Sim, dividindo, passa para lá o quê? multiplicando. Então vai ficar M mais 3x igual a quanto? 2M. Eu não poderia passar o 2 direto? Ah, entendi. Entendi. Entendeu? E apaguei, não acredito. Apaguei, galera. Ó. Vocês tiraram o print aí? Eu apaguei, ó. Dessa vez nem deu tempo pra eu tirar, ó. Não, deixa eu fazer de novo. Oh, eu apaguei sem querer. Então vamos lá. O detalhe dessa questão, gente. O detalhe dessa questão está aqui, ó. Isso quer dizer que o coeficiente é 1. Certo? Então, começa lá. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Lendo a questão, eu tenho o seguinte. B estava parado e A estava em movimento. Então, antes tinha massa de A vezes a velocidade de A. Depois, A, linha, com B. Por que linha, gente? Porque há choque. Se há choque, muda a velocidade. A pergunta da questão, qual é a massa de B? Eu vou chamar de X. Então, vamos lá. Massa de A, M. Velocidade inicial de A, VO. Massa de A, M, não muda a massa. Velocidade depois do choque, sobre 2. Mais a massa de B, que é X, vezes a velocidade de B'. Olha o problema para eu resolver. Eu preciso saber a velocidade de V de B'. Isso é um ponto de interrogação. Então, por onde que eu vou? Vou por aqui, ó. O coeficiente é a velocidade relativa de quê? De afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação. Certo? Isto é 1. Quem é a velocidade relativa de afastamento? Eu não sei. Dividido pela velocidade relativa de aproximação. Quem aproxima é só A, então é VO. Então, velocidade relativa de afastamento, está dividindo, passa para multiplicando. É VO. Ó, só que ele fala mesma direção e sentido. Então, vai ser velocidade de B' menos velocidade de A'. Porque mesma direção, mesmo sentido, subtrai, é igual a VO. Velocidade de B', então, é VO mais VA', que eu tenho. VB' é igual a VO mais VO dividido por 2. Mínimo de comum é 2. Então, vai ficar 2VO mais VO. Velocidade B', então, é 3VO dividido por 2. Então, substituindo lá, eu tenho, substituindo tudo lá, de azul. Massa vezes velocidade inicial é igual a massa vezes velocidade inicial dividido por 2, mais x. Quem é VB'? 3VO sobre 2. Olha aí comigo. Quem é comum? VO, VO, VO. É o que eu expliquei para... Expliquei para quem? Não sei para quem que eu expliquei. O 2 está dividindo dos dois lados, passo para lá multiplicando. Então ficou 2M
tudo bem, é igual a N mais 3x. Isso quer dizer que 3x é igual a N. Conclusão, x é N dividido por 3. Para não apagar, ó, letra A. Foi sem querer, eu apaguei sem querer. Apaguei sem querer. Copia aí para a gente começar a resolver. Galera, essa interpretação aqui, ó, mesma direção, mesmo sentido, que define que a velocidade B' menos velocidade A'. Porque é mesma direção em sentidos opostos, velocidade relativa. Termina de copiar aí para mim ir para a próxima, para a gente ir para aprofundando o conhecimento, que é mais legal. As mais pesadinhas aí. E aí? Copiaram? Fale aí. Mandinha já copiou. Mais alguém? Posso ir para a próxima? Agora sim, nós vamos para as questões que eu acho massa. Tava nas faces, agora que o bicho pega. Vamos lá? Ó, já pagando, hein? Agora nós vamos aprofundando o conhecimento, hein? Vamos aí na questão 3. Vou deixar ela. Questão 3. Não é que é difícil, é interpretação, hein?
Vão ficar atentos a isso aí. Vamos lá. A figura mostra uma mesa de bilhar sobre a qual encontra-se duas bolas de mesma massa. Então, as massas são iguais. Deixa eu mudar de cor aqui, pretinho. A bola 1 é lançada em linha reta com a velocidade VO e vai chocar frontalmente com a bola 2, que se encontra em repouso. Considere o choque perfeitamente elástico. Pessoal, o que ele quer dizer com isso? Choque perfeitamente elástico. O coeficiente de restituição vale quanto? 1. Certo? Calcule em função de VO as velocidades das bolas. Ele quer saber a velocidade de V1 e a velocidade de V2. Tá. Vamos começar por aqui, ó. O que vai acontecer aqui? Eu posso afirmar que o coeficiente de restituição é quem? O coeficiente de restituição é a velocidade relativa de quê? De afastamento, dividido pela velocidade relativa de aproximação. Como é 1, isso significa o quê? Que a velocidade relativa de aproximação é igual à velocidade relativa de afastamento. Detalhe, um estava parado e o outro vai se chocar, né? A bola 1 é lançada com velocidade VO, que se encontra em repouso. Então, quem é a velocidade relativa de aproximação? É a velocidade 1, é igual à velocidade relativa de afastamento. Velocidade relativa de afastamento é igual a VO. Como é afastamento, uma soma com outra, porque os dois vão estar em sentidos o quê? Perfeitamente elásticos. Então, a velocidade de 1 mais a velocidade de 2 é igual a VO. Guarda isto. Velocidade 1 mais a velocidade de 2 é igual a VO. Por que isso? Porque é elástico, bate e volta. Certo? Por isso que é soma. E aí, o que eu tenho? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quem tinha movimento antes? M vezes VO. Quem tem movimento depois? M vezes V1 mais M vezes V2. Corto M. V1 mais V2 é igual, como é? Ô, galera, tem coisa errada aqui. Espera lá, calma aí. Tá errado aqui, ó. Tá o seguinte. Massa vezes a velocidade inicial. Bate e volta, então é em sentidos o quê? Opostos. Então é a massa vezes V1 menos a massa vezes V2. Ou vice-versa. Massa, 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 posso cortar. Então eu tenho V1 menos V2 é igual a VO. Certo? É igual a VO. Então, o que eu posso fazer? Segunda equação. Agora é matemática. Eu poderia fazer o quê? Igualar os dois. Então, igualando os dois. V1, vou apagar. Vou pôr aqui não, vou pôr lá do outro lado. Igualando os dois, eu tenho V1 mais V2 é igual a V1, mas ele quer que coloque em relação a quem? Tá. V1 menos V2, menos, né?
corto, corto. V2 é igual a menos V2, não é isso. O que ele quer? Ele quer em função de VO, né? Se ele quer em função de VO, fator que vai ficar o seguinte. Vamos pensar que vai ficar o seguinte. VO, V2. Então, um é 0. V2 vai ser igual a VO e o outro 0. Por quê? Ó, um subtrai do outro. Vamos lá. 0 mais V2 é VO. 0 menos V2 é VO. Então, V2 é VO e V1 é 0. Certo? Ou pode ser o contrário. É. Isso mesmo. Gente, faça a matemática aqui, ó. Se quiser, isola aqui. Quem é esse? Só para a gente fazer. Quem é esse? V1 é igual a VO menos V2. Substitui aqui. VO menos V2 menos V2 é igual a VO. Certo? Está positivo, passa para lá negativo, corta. V2 que é 0. V2 que é 0. Se V2 é 0, V1 é VO. Substituiu. Matemática, substituição aí. Copia isso aí. Para quem não entendeu esse finalzinho, olha o que eu fiz. Vou resolver de novo. V1 mais V2 é VO. O que eu fiz? Isolei. V1 é igual a VO menos V2. E aí eu tenho embaixo V1 mais V2 é igual a 0. Substituir. V1 é VO menos V2 mais V2 é igual a quem? A 0. V1 é VO menos V2. Isso quer dizer que V2 vale quanto? 0. Se V2 vale 0, pegando aqui, V1 é igual a VO mais 0. Então, V1 é igual a VO. É por isso dessa situação aí. E você? Oi, papai! Tô com saudade. Beijo. Te amo. Oi, papai. Posso? Me avisa aí se eu posso ir para a próxima. A conta é a mesma. Então vamos lá. Questão 3 já começou a pegar, né? Agora nós vamos para qual questão? Questão 6. Eu vou até reduzir aqui. Porque o que ele quer? Vamos lá, né? Vamos ver o que ele quer. Olha o tamanho dessa questão, né?
legal demais. Essas questões assim. Então, lá, questão 6. Olha o tamanho. A figura apresenta o esquema do aparato experimental composto para demonstrar a conservação da quantidade de movimento linear em um processo de colisão. Uma pequena pedra, ou uma pequena bola 1, rígida, é suspensa por um fio de massa desprezível, inextensível, formando um pêndulo de 20 centímetros de comprimento. Ele pode oscilar sem atrito no plano vertical, em torno da extremidade fixa do fio. A bola 1 é solta de um ângulo, 60 graus, ó, tem ângulo, com a vertical e colide frontalmente com a bola 2, indicada na bola 1, no lançamento horizontal. Considerando o modo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e que a bola 2 se encontra em repouso a uma altura de 40 centímetros da base do anteparo, e que a colisão entre as duas bolas é totalmente elástica, calcule a velocidade do lançamento da bola 2 e seu alcance D. Ele quer saber duas coisas. Ele quer saber a velocidade, 2, e a altura. Galera, eu vou, por enquanto, só usar essa figura aqui. Eu vou travar nessa figura. Então, vamos travar nessa figura. Certo? Então, travado nessa figura. O que eu vou pensar? Eu vou ter aqui situação 1, situação 2, situação 3, que é depois do choque, ela não adquire velocidade, e situação 4. Certo? Situação 2, 3 e 4. Então, eu vou olhar de 1 para 2. Gente, se eu olhar de 1 para 2, não houve choque, houve energia. Então, a energia mecânica em 1 é igual à energia mecânica em 2. Detalhe, agora é os detalhes. Vou imaginar que a altura seja aqui. Então, em 1 eu tenho massa, gravidade e altura. Em 2 foi abandonado, isso aqui de 1, hein? Massa, gravidade e altura de quem? De 2. Problema à vista. Opa, não tem altura não, gente. Aqui eu não tenho altura não. Em 2 eu vou ter velocidade só. Que é massa, velocidade, na situação 2 ao quadrado dividido por 2. Massa com massa eu posso cortar. Velocidade 2 ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura 1. E aí, que altura que é essa aqui, ó, gente? Que altura que é essa? Que é a altura 1? Tem como saber. Isso aqui é 20 centímetros. Cateto, ó, cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente, cosseno de 60, é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Meio é igual a H sobre 20. H, então, é quanto? 10, né? Não é isso? 10. Ou melhor, o nosso H é quanto? 10 vezes 10 a menos 2 metros. Agora eu vejo. Velocidade de 2 ao quadrado, então é 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10 a menos 2. Ó, 10, 10 corta tudo. Velocidade de 2 é igual a raiz de 2. Metros por segundo.
Calma aí. Certo? Calma aí. Eu achei a velocidade de quem? De 2. Agora, houve o choque. Só que o choque é o quê? É elástico. Então, a velocidade que ele sai lá é essa. Então, ele vai chegar lá no solo. Agora, vamos lá. Ele vai cair a uma altura H. Então, vamos achar esse tempo de queda. O tempo de queda. Quem é o tempo de queda? É a raiz de 2H sobre G. Então, ele me fala que a altura que é essa, gente? Então, tempo de queda. Quem é o nosso tempo de queda? Raiz de 2H. 2 vezes 0,2, é isso? O meu H é 0,2? Eu não sei, fiquei na dúvida. Não, o H é 0,4. Porque está travado. 0,4 vezes 2 dividido por 10. Então, tempo de queda é a raiz de 0,08, que é igual a 0,2 raiz de 2 segundos. Achei o tempo de queda. Só que na horizontal o movimento é uniforme. Então, o D é igual a velocidade vezes o tempo. D é igual a raiz de 2 vezes 0,2 raiz de 2. D é igual. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 0,4. É 4. Vezes 0. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, calma. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. É raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 0,2. O deslocamento é 0,4 metros. Então, achamos aí qual é a velocidade de 2 e qual é o deslocamento. Já tinha essa questão, hein? Mas boa. Essa aí misturou tudo, né? Misturou os assuntos todos. Alan, por que a altura é 10 vezes 10? Porque lá a altura, vou dividir. Não está em centímetros, ó. Centímetros. Multipliquei cruzado, deu 10 centímetros. Então, 10 centímetros é 10 vezes 10 a menos 2 metros, transformando em metros. Esta questão você tem que separá-la, né? O que aconteceu situação por situação. Vamos lá, o tempo de queda. Só para explicar o tempo de queda. Vamos pensar o seguinte. Sofia safada. Você é tesuda até com 2 em cima e 2 embaixo. Certo? Quem é meu
S vai passar a ser H. Quem é o espaço inicial? 0. Velocidade inicial na vertical, 0. Então vai ficar gravidade vezes T ao quadrado dividido por 2. Então o que eu fiz? Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Eu vou chegar no tempo de queda igual a quem? Raiz de 2H sobre G. Essa é a explicação do tempo de queda. Já vimos esse assunto lá atrás, né? Lá no primeiro ano. Ó, assunto do primeiro ano e um assunto do segundo. Então tem coisa aí que vocês vão precisar lembrar. Tá travando aí? Como é? Essa internet ruim. Normal, essa internet ruim aí. Ah, então deve tá um bugzinho aí. Mas para vocês aqui, para mim tá indireto. Essas internet ruim. Vai ficar gravado isso aí, gente. Eu vou colocar lá gravado lá no YouTube, no meu canal, tá? Diga, Alan. Porque lembra lá que lançamento horizontal, isso passa a ser lançamento horizontal. Lançamento horizontal. O movimento, né, movimento uniforme. Entendeu, Alan? Lançamento horizontal. A Alan perguntou assim, professor, por que a distância ficou V vezes T? Porque lançamento horizontal, o movimento é uniforme. Certo? Posso ir para a próxima? Nós precisamos resolver aí mais uma, pelo menos. Já estou indo, então, ó. Valeu. Vamos lá na sétima, né? Olha que questão legal. Questão legal, questão 7. Vamos ver aí. A figura representa um pêndulo balístico usado em laboratórios didáticos. A esfera disparada pelo lançador se encaixa em uma cavidade do bloco preso à haste. Em consequência, ambos sobem até ficarem presos por atrito com uma pequena rampa que permite medir o desnível H
do centro da massa do pêndulo. Em consequência, ambos pode ficar preso em pequena rampa, que permite o desnível vertical H do centro da massa do pêndulo. Conjunto bloco-esfera, certo? Em relação ao nível inicial, um aluno trabalha com um equipamento como esse, em que a massa da esfera, eu vou tirar os dados aqui, vou travar e tirar os dados aqui, ó. Vamos lá. Travando. Massa da esfera. Massa de E. 10 gramas. Massa do bloco. Massa de B. 190 gramas. E a massa da haste pode ser desconsiderada desprezível. Em um ensaio experimental, o centro de massa do conjunto bloco e esfera sobe a altura de 10 centímetros. Nossa altura é quanto, gente? 10 o quê? 10 centímetros. E aí, nós vamos fazer, né? Letra A. Qual é a energia potencial gravitacional adquirida pelo conjunto bloco-esfera em relação a desnível? Opa! Energia potencial gravitacional, Magno gosta de homem. Energia potencial gravitacional é... Detalhe, a massa somada é 200 gramas. Transformando isso em quilo, é 0,2 quilos. Então, 0,2, gravidade 10. A altura, 10 centímetros. Em metros, é 10 a menos 1 metro, transformando. Então, a energia potencial gravitacional é 0,2, esse corta com esse. Energia potencial gravitacional é 0,2 joules. Sem dúvida, sem dúvida. Letra A, respondida. Galera, copia copia A, porque eu vou precisar de espaço para resolver a B. Beijo. Já copiaram? Me falem aí, porque eu já vou para o item B. Eu preciso de espaço. Já? Então vou para o próximo. Vou ter que apagar, destravar aqui para eu ler o item B. Item B. Qual é a velocidade da esfera a atingir o bloco? Então, ele quer saber a velocidade da esfera ao atingir o bloco. Então, vamos pensar. Galera, o que eu tenho? Vou travar, hein? Eu posso pensar o seguinte. A energia mecânica da situação A é igual à energia mecânica da situação B. Beleza. É a esfera, né? Então,
A energia mecânica toda, que é a energia potencial, foi 0,2. É igual a 1 meio, que eu estou colocando assim, massa de A mais massa de B, vezes a velocidade ao quadrado, certo? Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, fica assim, massa de A mais massa de B, vezes a velocidade ao quadrado, é igual a 0,4. Com calma. Quem é a massa de A? É a massa de A mais massa de B. Eu não sei os dados. Quem é a massa de A mais a massa de B? É 2, né? Como é? Eu não lembro, tirei os dados. Como é? Me ajuda aí. Quem é a massa de A? 0,2. É 0,2, isso. 0,2 V ao quadrado é igual a 0,4. Essa vírgula corta com essa. V ao quadrado é igual a 4 dividido por 2. V é igual a raiz de 2 metros por segundo. Tá bom. Só que aí o quê? A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Quem tinha movimento antes? Os dois juntos. Eu já vou pôr a massa, né? Que é quanto a massa? 0,2 vezes a velocidade, que é raiz de 2, é igual a m vezes VO. 0,2 V ao raiz de 2 é igual... É 0,1 a massa, 0,01 VO. VO, então, é 20. Vamos lá. Conta, fazendo conta. É 0,2 raiz de 2 dividido por 0,01. Se eu não me engano, isso dá 20 raiz de 2 metros por segundo. É, tá dando um bugzinho. Vamos lá, só para a gente não esquecer. A energia mecânica de A é igual a de B. A potencial gravitacional é igual à cinética dos dois. O que eu fiz? Calculei a velocidade que tinha. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Antes, 0,2, que era o A vezes a raiz de 2, e a velocidade inicial depois. Calculando, dá isso aí. Beleza, galera? Então, amanhã... Energia cinética. Energia cinética. A energia de B é energia cinética. Não transformou energia potencial gravitacional em cinética. Galera, tenta resolver o restante. E amanhã nós temos mais para a gente resolver as questões do outro capítulo, tá bom? Nesse mesmo bate-horário. Valeu para vocês. Estudem a prova semana que vem. Estudem.